E o conteúdo hoje foi preparado com muito carinho, tá? Então, assistam com atenção, participem com atenção, aprofundem, preferencialmente já mandem, compartilhem para alguém, porque realmente o que a gente vai entregar hoje é algo que faz muito sentido no nosso dia a dia, que é a inteligência emocional, né? Quantas coisas a gente tem um resultado não muito bom na vida por não ter uma inteligência emocional, por não ter um preparo mental para lidar com algumas coisas, né? E aí acabamos dando significados ruins para aquilo que já é ruim, né? Para aquilo que já não é muito bom. E acaba que a gente deixa de aprender a lidar com certas situações do dia a dia que poderiam ser mais fáceis de usar. Vamos lá, pronto, aqui já concluí. Vamos começar com a nossa brincadeira. Então, realmente, a inteligência emocional é algo que é fundamental para que você possa direcionar a tua vida, né, de uma forma mais assertiva. E, lógico, hoje a gente vai abordar também a questão do emagrecimento, que tem tudo a ver com o teu processo, o teu dia a dia, autoestima e tudo mais, beleza? E eu falei que a inteligência emocional deveria ser aprendido, né, na escola, enquanto criança, e eu tive a oportunidade de aprender sobre inteligência emocional enquanto criança, de uma forma, né, não foi tão gostoso assim aprender, porque foi meio que na porrada, mas eu aprendi sem saber o que era, meu pai me ensinou sem saber necessariamente o que era, né, sem esse nome, talvez na época nem existisse esse nome, mas eu entendi qual que era a importância de você ter um controle emocional numa situação de alto risco. Então eu tinha aproximadamente uns 12 anos, e todos os domingos a gente tinha o costume familiar de reunir os amigos, né, algumas pessoas da família, os tios, e ir para um parque de Curitiba, né? E nesse domingo em específico a gente tinha ido para o Parque Ayrton Senna, aqui na Fazenda Rio Grande. E, sei lá, umas 4, 5 horas da tarde a gente voltando, tinha um trânsito até que intenso ali na BR. E o meu tio na frente, tinha um carro e o meu pai atrás desse carro. Então, né, tinha um carro entre o meu pai e o meu tio. E uma Kombi, lembro até hoje, uma Kombi branca, cabine dupla, com carroceria, atravessou na frente do meu tio e meu tio deu no meio da Kombi. Só deu pra ver o capô levantando assim, explodiu pra cima. E aí o carro que estava atrás do meu tio freou para não bater e meu pai, claro, bateu atrás desse carro. Então, né, duas pessoas da mesma família envolvidas num acidente ali. Foi um acidente, graças a Deus, não aconteceu nada sério, ninguém se machucou. Mas foi um acidente feio, poderia ter sido muito, né, muito pior. E nesse ponto da BR tinha um contorno. Então essa Kombi ela saiu do acostamento e entrou para esse contorno e atravessou na frente. E né, aconteceu toda a merda e daqui a pouco começou a descer 1, 2, 3, desceram 11 homens dentro da Kombi, todos com cerveja, pinga, tudo bêbado. Uma cozidaça assim, sabe? Eles passaram o dia trabalhando numa empresa que tinha do lado, em frente onde foi o acidente. E aí, né, fizeram essa cagada, estavam bêbados. Cara, eu fiquei numa revolta absurda, eu queria bater nos caras, eu queria ir pra cima. E aí tinha duas coisas que me revoltaram ainda mais nesse processo. Primeiro, a passividade dos caras. O motorista não falava nada, ele não respondia, ele não falava desculpa, ele não falava que estava certo, não falava que estava errado. Ele estava passivo, não fazia nada. E a outra era ver o meu pai e o meu tio extremamente calmos e sem fazer nada com aquela situação. Eu fiquei revoltadíssimo, falei, né? Falei, porra, como é que faz? E eu, muito nervoso, eu tava, né, sendo o dono da razão, eu quis ir pra cima dos caras, né, mesmo sendo criança ainda, mas eu tava putaço da vida. E aí, beleza, acabou a situação, né, todo mundo foi embora, o carro do meu tio foi guinchado, do meu pai veio andando, e aí, quando a gente chegou em casa, eu falei assim, porra, pai, olha a merda que os caras fizeram, você não fez nada, não foi pra cima dos caras, nada. Ele falou assim, filho, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Quem que eram os caras que estavam lá do outro lado? Eu falei, não tenho ideia. Eram uns vagabundos. Aí ele, pois é, eu também não sei quem que eram os caras. Eu não sei se os caras eram trabalhador ou se não era. Eu não sei se era pai de família ou se não era. Eu não sei se era bandido ou se não era. Eu não sei se eles estavam armados ou se não era. Mas eu sei que o mais importante aconteceu, que ninguém se machucou. Tanto no carro do teu tio quanto no nosso carro. Todo mundo saiu bem. Você está machucado? Eu falei, não, não tô. Então, entenda que nesse tipo de situação,
a atitude que você estava tendo, ela só vai atrapalhar o processo. Pode dar uma merda muito grande. E aí fez assim na minha cabeça. Falei, entendi. Então, tipo, quando acontecer uma situação dessa, eu tenho que manter a calma e a tranquilidade e olhar para o que está acontecendo. Hoje eu entendo que isso é inteligência emocional, que, né, meu pai já tinha isso instalado nele, e isso fazia com que fosse uma calma no meio da tempestade, né? E eu usei isso muito na minha vida, eu uso ainda, mas em situações extremas. Por exemplo, as 2 vezes que roubaram meu carro à mão armada, né? Eu não entrei em desespero, eu fiquei calmo, entreguei o que tinha que entregar. Teve uma que eu negociei com o ladrão ainda para retirar minhas coisas dentro do carro. Não é o correto fazer, mas eu fiz calmamente, eu vi que ele estava aberto à negociação. Quando eu bati o meu carro, que deu PT, tava todo mundo desesperado, o motorista do ônibus que bateu no meu carro estava desesperado, e eu estava calmo, estava tranquilo, porque eu sabia que não tinha acontecido nada comigo e que o bem material ia se resolver de alguma forma, ou por seguro, ou por indenização, sei lá o que ia acontecer. Mas o mais importante é que eu estava bem e que as pessoas que estavam no ônibus estavam bem e tudo mais. Então eu já tinha essa... Tanto que o cara do ônibus falou assim, caraca, como é que você está nessa calma, nessa tranquilidade? Mas eu estava porque eu já tinha passado por essa vivência lá atrás. Então eu já tinha ressignificado qualquer outro tipo de ocorrência nesse sentido dentro da minha vida. Então a partir do momento que eu tenho isso instalado, né, a coisa flui. Então eu uso isso no meu dia a dia. E aí o que acontece? O que é inteligência emocional? É a capacidade que nós desenvolvemos de aprender a identificar e lidar com certas situações dos nossos sentimentos e também dos sentimentos que estão do lado externo, com as outras pessoas. Porque a gente domina o que é nosso, né? Às vezes nem domina o que é nosso, mas tem o que está acontecendo do lado. Então a gente tem que ter o controle dessas situações, a capacidade de absorver e lidar com essas situações, tá? Então o que acontece quando a gente se perde na emoção, né? Quando a gente não sabe lidar com as emoções, a gente gera uma descompensação de alguma forma. Então, dentro de um processo de emagrecimento, por exemplo, se você não sabe lidar com certa situação, você descompensa na comida, por exemplo. Ou descompensa com ansiedade, ou descompensa com depressão, né? E geralmente a gente vai muito para esse lado da alimentação porque a gente precisa colocar uma dopamina para dentro. A gente precisa fazer com que essa dopamina seja liberada. E a alimentação libera muita dopamina de alguma forma. Só que a gente entra num processo de compulsão alimentar e faz com que isso se torne algo negativo e não positivo como a gente gostaria, tá? E para que serve a inteligência emocional? Para a gente literalmente mudar um resultado. Se o meu pai não tivesse inteligência emocional no dia do acidente, ele teria mudado o resultado. Como ele tinha, ele alterou o resultado para algo positivo. Ele ressignificou aquilo ali muito rápido, né? Porque o acidente é uma coisa ruim. Mas a família dele estava bem, ninguém se machucou, né? O carro dele até estragou pouco, do meu tio estragou mais. Mas aquela inteligência que tanto meu pai quanto meu tio tinha mudou a direção do processo do acidente, tá? Então, para que serve ter inteligência emocional? Cara, para você mudar um resultado na tua vida. Então, se tem algo que você já passou e já deu merda e você vai continuar agindo dessa forma, então você tem que mudar esse resultado trabalhando a tua inteligência emocional. E aí que eu faço uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês comentassem para mim. Como que você está se sentindo agora? Que tipo de emoção que você sente agora? Comenta aí para mim. Ou que tipo de emoção você estava sentindo na parte da manhã, a hora que você acordou? Você acordou triste, alegre, melancólico, estressado, eufórico? Comenta para mim qual foi a emoção que você teve na primeira hora do dia ou que emoção que você está sentindo agora, nesse momento exatamente. Por que eu pergunto isso? Porque a partir de agora você vai começar a entender o que é um processo de estado interno. O que é um estado interno? É um fator interno que está na nossa cabeça, a forma como a gente está vendo o mundo naquele instante, naquele momento. Ó, a Ari colocou impotência. A Kelly colocou feliz. A Net, tristeza. Durante o dia, ansiosa. Tá? Então, assim, existem formas de a gente ressignificar isso aí, tá? Eu não vou querer ressignificar algo, por exemplo, com um luto, né? Porque é algo muito profundo e a pessoa vai vivenciar isso aí, tá? É um fator fundamental para você trabalhar o teu processo interno, para você controlar esses estados, né? Então eu vou dar um exemplo. Se você assistir um filme alegre, você vai ficar feliz possivelmente, pelo menos momentaneamente. Se você assistir um filme triste, você vai ficar, né, mais melancólico, mais chateado. Se você liga o noticiário e começa a ver notícias de política, do governo, de fraude, de crise, não sei do que, começa a sentir uma sensação de raiva, você começa a mudar o teu estado interno para raiva.
Se você começa a assistir as novelas coreanas que tem na Netflix, você começa a se sentir mais romântico, porque só tem isso lá. Se você começa a ver notícias de crime, você vai se sentir mais chocado ou mais triste. Então você começa, a gente recebe informações que mudam nosso estado interno a todo instante. Só que se você não souber controlar isso aí, ó pra você. Porque o cara que tá dando a notícia lá, ele quer audiência, ele não quer saber se você vai ficar triste, chocado, chateado, se isso vai influenciar no teu dia ou não. Simplesmente você tá à mercê do que as pessoas estão te mandando de informação. Dentro do emagrecimento é a mesma coisa. De repente você sobe na balança e a pessoa... E você vê que o resultado não foi o que você queria, você vai ficar chateado por causa disso. Você muda o teu estado interno. Se você souber controlar isso, você usa a teu favor. E aí nós vamos entrar num processo... Aqui é uma pessoa que tem a capacidade de resolver... Esse aqui é um quadro de soluções de problemas. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem capacidade de resolver problema 7. Vamos dizer que tem uma escala de problemas de 0 a 10. Ela tem a capacidade de resolver problema 7. Essa aqui, ela tem uma capacidade de resolver problema 3. Quando aparece um problema 5, que seria um problema médio, vamos dizer assim, essa pessoa aqui, ela tem uma capacidade fácil de resolver, porque ela está embasada, ela está ratificada para resolver problemas mais sérios, mais graves. O equilíbrio mental dela, a inteligência mental dela, permite que ela resolva problemas 5, tranquilamente. Então, até 7, ela resolve sem se estressar. Uma pessoa que não está tão preparada, uma pessoa que de repente foi mimada a vida toda, nunca recebeu um não, ou uma pessoa que sofreu muito, ela está preparada para resolver problemas, né, de uma escala 3. Quando ela pega um problema 5, ela se desespera. Gente, é o mesmo problema. Só que o que está dentro da cabeça dessa pessoa é uma coisa com uma possibilidade. O que está dentro da cabeça dessa pessoa é uma coisa com outra possibilidade. O que acontece? Por isso que entra a questão de pessoas, né, querendo atentar contra a própria vida, ansiedade, depressão, elas não têm controle. Então elas pegam um problema que de repente nem é tão problema assim, só que elas se desesperam. Isso acontece tipo com a geração que está hoje. Às vezes a pessoa recebe uma crítica que é para ser algo construtivo e ela entender o que é e o que não é dela, ela se desespera. Ela não tem uma inteligência emocional, ela não controla o estado dela. Vamos pensar o que seria um estado interno. Vamos pensar que você tem a possibilidade de encher a tua cabeça com coisas positivas e coisas negativas. Essa pessoa aqui, ela tem mais coisas positivas dentro da cabeça. Então, quando vem um problema 5, ela acha fácil resolver, porque ela entende que ela tem capacidade de controlar isso aqui. Se essa pessoa aqui está com coisas muito negativas na cabeça, tipo, ela está vendo crise financeira, ela está vendo problema no relacionamento, vem um problema, que é o mesmo problema que essa pessoa resolveu fácil, ela já se desespera, porque inconscientemente o que está instalado são coisas ruins dentro da cabeça dela. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O nosso estado interno, quando a gente acorda de manhã, a gente tem a possibilidade de gerar coisas positivas ou coisas negativas dentro da cabeça. Já aconteceu daquele dia você acordar e dar um tropeção, acorda atrasado. Daí o dia já começou foda, já sai correndo tudo, não toma café direito. Vai escovar o dente, na saída dá uma topada no canto da cama. Já dói o dedinho, vai, o dia hoje vai ser uma merda. Ó, você está se retroalimentando de uma energia negativa, que quando aparecer um problema 4, que não é um problema grande aqui, a tua capacidade de solução de problema naquele momento é pequena, porque a tua cabeça já está cheia de coisas negativas. Você já pensou tanto que as coisas vão dar errado, que a hora que acontece alguma coisa que nem necessariamente é algo que vai dar errado, você perde a percepção de resolver esse problema. Enquanto que essa mesma pessoa, num outro dia, acordou de bom humor, a coisa ficou, né, mais positiva, de repente teve uma noite gostosa, dormiu bem, acordou antes do horário normal. Esse mesmo problema que aconteceu aqui, ele acontece aqui. Então a gente tem essa capacidade de variar entre essas ações do positivo e do negativo, a partir do momento que a gente começa a controlar o nosso estado interno. Tem uma teoria dentro da PNL que é chamada teoria do Walt Disney. Qual que é a teoria do Walt Disney? Ele tinha a capacidade de controlar 3 estados internos de uma forma bem ajustada. Ele fazia isso quando ele queria. Então ele tinha o estado crítico, o estado realizador e o estado sonhador. Qual que era o estado sonhador? Era quando ele estava mais criativo, ele pensava nas coisas que ele tinha para realizar
nos projetos, naquelas doideiras todas lá dos desenhos, dos parques. Então ele tinha uma equipe que ele chamava para apoiar ele dentro do estado sonhador. Então eles desenvolviam essas ideias malucas. Quando ele estava no estado realizador, ele não estava criativo, ele estava mais mão na massa, arregaçar a manga e pau na veia. Em cima disso, ele conseguia colocar em prática. E quando ele estava no estado crítico, ele simplesmente descobria qual eram os defeitos de cada projeto. Só que se ele está no estado sonhador e traz alguém crítico para criticar o projeto quando o projeto ainda não aconteceu, esse cara vai vir e falar assim, isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falo assim, pô, realmente você tem razão, não vamos colocar esse projeto para funcionar. E aí talvez nem a Disneylândia existiria porque alguém teria passado o pé no processo. Aqui em casa eu descobri que a Silmara é muito crítica e eu sempre fui muito sonhador. Então quando eu estou no estado sonhador e tenho uma ideia que parece mirabolante, eu não levo de cara para ela. Eu espero ela estar no estado sonhador para que eu possa... Então eu tenho controle dos estados do meu estado e entender e talvez até colocar ela no estado sonhador para ela entender o meu projeto. A academia nasceu assim. Então, quando a gente controla esses estados internos, a gente tem a capacidade de ficar melhor ou pior ao longo do dia. Galera, comenta aí pra mim se faz sentido pra você isso. Por exemplo, se aparece um problema hoje lá, alguém colocou que se sente triste. Um problema simples, que talvez hoje você estando triste é mais fácil ou mais difícil resolver do que quando você está se sentindo alegre, mais feliz. Resolvedor de problema... 7, resolvedor de problema 3. Um problema 5, para esse cara fica fácil, para esse cara fica difícil. O que a gente vai buscar entender é como sair daqui e vir para o 7, 8, ser um cara mais resiliente no processo. Quando você se alimenta de coisas positivas, você aumenta a tua resiliência emocional, a tua inteligência emocional. Quando você se alimenta de coisas negativas, você diminui a tua capacidade de lidar com os problemas. Total sentido, certeza quando estou feliz. Mas provavelmente, Net, a tua cabeça tá aqui, ó. E possivelmente seja por causa da tua perda, tá? Imagino eu aqui. Quanto mais rápido você mudar o significado do que você está sentindo, né? Não que você não vai sentir tristeza pela sua perda, mais rápido você vai se possibilitar viver coisas boas. Porque, inclusive, a tua mãe gostaria que você vivesse coisas boas, né? Quanto mais você encher teu copinho emocional com coisas positivas, mais fácil você vai ter a capacidade de lidar com os problemas, né? Quanto mais negativo, mais difícil vai ser a capacidade de lidar com os problemas. Então você precisa aumentar a tua resiliência emocional, tá? Então vamos criar o seguinte cenário na cabeça de vocês agora. Agora eu vou alugar um duplex na cabeça de vocês, um triplex. Vamos imaginar esse seguinte cenário. Eu quero que você imagine uma avenida movimentadona de uma cidade bonita qualquer. Vários carros, o trânsito andando e você está aqui, ó. Você número 1. Essa é a tua primeira versão. Você está aqui embaixo. E começa um tiroteio. Tem um tiroteio que está vindo daqui e um tiroteio que está vindo daqui. Instintivamente, o que você vai fazer estando aqui no meio do tiroteio? Instintivamente, você vai buscar sobreviver. O que é sobreviver? Provavelmente você vai escolher duas opções, uma das duas opções. Ou você vai correr para algum lugar para se esconder, ou você vai ficar parado atrás de alguma coisa para se esconder. Essas são as duas possibilidades de sobrevivência. Quer dizer que você vai sobreviver? Não sei. Talvez você tome um tiro, talvez não. Mas eu quero que você se imagine nessa situação o tamanho do desespero que ia acontecer. Agora, eu quero que você imagine você aqui, ó, uma outra versão sua. É a sua versão número 2. Essa versão está em cima de um prédio, do prédio mais alto. E você está lá na sacada vendo tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Essa versão aqui está vendo que a opção que a tua versão 1 está escolhendo está sendo errada, porque você só está sobrevivendo. Talvez essa tua versão está vendo um caminho, um outro trajeto, que você possa se esconder num outro lugar, onde você não vai estar correndo risco. Mas essa tua versão que está aqui embaixo está desesperada. Aqui já vai a primeira chave do negócio. Primeiro, como que você pode tentar resolver o teu problema? Se dissocia dele. Aconteceu alguma coisa, cara, o que a minha versão de cima do prédio sem correr risco faria? Vocês já vão entender o porquê, eu já volto nesse desenho aqui. Isso aqui é um cérebro.
Esse cérebro, didaticamente, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o córtex. A segunda é o límbico. E a terceira é o reptiliano. O que cada parte dessa aqui representa? A primeira parte é onde a gente processa as informações de forma racional. Está certo ou está errado. A segunda parte é onde a gente processa as informações de forma emocional. E a terceira parte, ela simplesmente é feita para reproduzir e é o instinto de sobrevivência. Então, quando você está lá no meio do tiroteio, a parte que fica ativada é essa aqui, ó. Ela ativa, manda uma informação para cá e fala assim, libera cortisol e adrenalina para a gente sobreviver. E vai, você entra num processo de correria e só sobrevivência. Essa parte aqui, ela fica desabilitada. Você não pensa se está ruim ou se está bom. Você não consegue dizer se está certo, se está errado o que você está fazendo. Você só sobrevive instintivamente. Então, quando você está lá em cima do prédio, longe do risco, você desabilita essa parte e você usa essa parte aqui para decidir qual que é a melhor ação. Quando você está lá embaixo, no prédio, correndo risco, você desabilita essa e usa essa e essa. Então aqui você processa informações emocionais, aqui instintivas e aqui racionais. Vamos parar para pensar da seguinte forma. Deixa eu voltar no desenho anterior. Ó, vou desenhar o cérebro aqui para ficar mais didático. Reptiliano, límbico e córtex. Essa tua versão aqui de baixo, ela está pensando necessariamente com essa parte e essa parte. Está liberando hormônio, que é a cortisol e a adrenalina, que são hormônios que te deixam no estado de estresse e atenção. Então você fica ligado à atenção que está acontecendo. Só que eles não estão ali para trazer a melhor solução para você. Eles estão ali para trazer uma solução de sobrevivência, que muitas vezes não é a melhor. Quando você está aqui em cima, longe do problema, você está dissociado, você se afastou do problema, você tem a capacidade emocional de usar o córtex para tomar a melhor decisão. Então a tua versão daqui de cima vai falar assim, ó, você pode ir para lá ou pode ir para cá, que você não vai correr risco de vida e vai se afastar do problema. Porque concorda comigo que se você está aqui embaixo, você só está sobrevivendo, que você ainda está correndo risco, ó, você se escondeu aqui ou você vai correr para cá. Você está correndo risco. Você está no meio do fogo. Só que você não viu essa possibilidade aqui. Essa possibilidade só vê quem está afastado do problema. Então não acontece às vezes você chegar para alguém e falar assim, pô, tô com um problema tal e tal e tal, e não sei qual que é a solução, daí a pessoa fala assim, e se você fizer tal coisa? Não resolve? Nossa, eu não tinha pensado nessa ideia. Né? Hoje aconteceu isso comigo, eu estava montando uma aula, uma metodologia nova que a gente vai usar na academia, só que eu estava muito associado dentro do problema, dentro do horário, dentro de fazer algumas coisas. Quando eu trouxe a aula para minha professora, ela falou assim, ó, dá para mudar isso, 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 isso. Ela, dissociada do problema, ela achou uma solução mais fácil para aquela metodologia daquele dia. É uma coisa simples, mas isso vale para a vida. Então, quando você está associado, você está desesperado, você está simplesmente sobrevivendo. Então, qual que é a solução aqui? Se você está com problema hoje a Alessandra colocou ali, sentimento de impotência. Ali, o que a tua versão afastada disso falaria? Qual que seria a possibilidade que ela teria para as tuas coisas? Começa a pensar, buscar. No começo dói um pouco, né? Você sofre um pouco buscando soluções, mas essa tua versão aqui, ela vai se dissociar do problema que você está vivendo agora, né? Uma solução, uma forma didática de você pensar assim é, eu não sei qual que é a solução desse problema. Quem saberia? Ah, meu pai, meu tio, meu mentor, Deus, alguém que é referência para você e talvez te ajudaria no problema. Aí você vai fazer a segunda pergunta para você. Como que essa pessoa pensaria para resolver esse problema? Você se coloca no lugar dessa pessoa, você se dissociou de você e se associou a essa pessoa. O fato de você sair de dentro da tua forma de pensar atual vai buscar dentro da tua própria cabeça formas de solucionar esse problema. Então, se dissocia. Lembra dessa metáfora aqui. Estou no meio do tiroteio e tem uma versão minha em cima do prédio que não está correndo risco. Como que essa minha versão pensaria nas soluções? Galera, isso aqui é fantástico. Você acha soluções absurdas para problemas que às vezes você está ali, ó, um tempão tentando resolver. Inclusive de questões emocionais, tá? Então, com base nisso,
o que vocês veem dentro de um processo de emagrecimento? Vocês acham que é possível emagrecer verdadeiramente sem ter... Você acha que é possível emagrecer verdadeiramente? Tipo, você emagrecer e não engordar mais, sem ter uma inteligência emocional? Comenta pra mim se vocês acham que faz sentido emagrecer sem desenvolver o equilíbrio emocional, sem desenvolver a inteligência emocional. Porque assim, ó, compulsão alimentar é falta de inteligência emocional. Você entra em processo de restrição alimentar maluca, é falta de inteligência emocional. Você tem transtornos de humor, você fica variando o teu humor ao longo do dia, uma hora você está muito bem, outra hora não, falta de inteligência emocional. A ansiedade, inteligência emocional. Se você já tem problema de ansiedade e você não descobriu duas coisas. Primeiro, quais são os gatilhos que te levam a gerar ansiedade naquele momento? E segundo, quais são os gatilhos que te geram a fugir da ansiedade? Vou dar um exemplo. Todas as vezes que você ficou ansioso, de 100%, quantas vezes aquele problema que estava na cabeça de vocês efetivamente aconteceu? Comentei para mim. De 0 a 100%. As vezes que eu fiquei ansioso, 99,99% o problema não aconteceu. Então quer dizer que eu gerei um estado interno de ansiedade na minha cabeça e o mundo que está lá fora continua normal. Né? Às vezes as pessoas querem trocar de emprego. Ah, eu não gosto mais desse lugar. Sai desse lugar e vai para o outro. Lá começa a acontecer os mesmos problemas. Não está no ambiente, está no estado interno. Lógico, o ambiente pode contaminar. Pode ser um ambiente hostil, pode ser um ambiente com um sistema de trabalho, uma cultura de trabalho muito sugada, que traz questões emocionais, cobra meta, e pode acontecer de tudo isso. Pode ser um ambiente hostil onde tenha companheiros de trabalho ruins, né, de trabalhar em vários aspectos, mas de uma forma geral, na grande maioria das vezes, é só o estado que está aqui dentro, não é o estado que está lá fora, é o estado que está aqui dentro que está governando o teu dia a dia. Você começa a entrar num estado de desespero, de ansiedade, se você não souber controlar isso, controlar essa parte interna, você vai ficar mal o resto do dia. E talvez entre daí num estado como eu já vi, né, colegas meus na academia, por exemplo, que começa a entrar num estado de ansiedade, entra numa crise de pânico e aí o cara tem que ir para o hospital, tomar um calmante, tomar um soro na veia, porque ele entrou num estado de desespero gigante. E o mundo aqui fora ele continua a mesma coisa. Né? Você não vê pessoas que às vezes o mundo está acabando lá fora e o cara está aqui ó, centrado, de boa, tranquilo, que é a paz no meio do caos, porque o cara tem um estado emocional equilibrado. Ó, a Vanessa definiu aqui, ó, geramos problemas antes deles acontecerem. E aí, quando a gente começa a pensar dessa forma, vamos voltar para o desenho aqui, ó. A gente está literalmente fazendo isso aqui, ó. A gente começa a preencher isso aqui com coisas negativas, a tua cabeça chega uma hora que ela vai sucumbir. Ela simplesmente acredita que o mundo está acabando. E eu vou dar um exemplo muito claro meu que aconteceu quando estourou a pandemia. Isso eu lembro da data, inclusive, dos dias. Passou o carnaval, domingo de manhã, domingo à noite, estourou uma reportagem no Fantástico que lá em Brasília tinham fechado as academias. Aí nos grupos das academias começou a rolar já uma revolta, pô, que absurdo, não sei o que e tal, né? Eu participo de 4 grupos que tem as academias aqui. Então todo mundo que estava lá estava falando sobre o fechamento das academias em Brasília. Na segunda-feira começou a disparar um monte de coisa, aí aluno começou a perguntar, né? Tipo assim, entendam que o Fantástico veio e largou uma bomba de coisas negativas na cabeça de todo mundo, né? Em especial das academias, porque, cara, era um fator muito complexo para nós, a gente nunca imaginou viver isso. Eu sei que chegou na quarta-feira, tava todo mundo desesperado e já queria que fechasse, porque já não tinha mais movimentos nas academias. A gente já queria que tipo, os grupos, as pessoas que estavam dentro dos grupos já falavam, pô, vai ter que fechar, porque não sei o que e tal. Resumo da ópera. Fechou na quinta-feira, né, dia 19 de março de 2020. O que aconteceu? Nesses primeiros 15 dias que tudo ficou fechado, que, né, inocentemente a gente achou que ia ser 15 dias, eu precisei sair, arrumar o meu celular e eu vi que a vida aqui fora estava rolando normalmente. Falei, cara, olha como a gente ficou contaminado negativamente por causa da notícia do Fantástico, e aí a gente, num grupo, numa bolha, se contaminou de uma forma gigante. Eu falei, eu nunca mais vou me permitir fazer isso. Então, assim,
Primeiro que eu não vou procurar notícia ruim. Ontem, né, lá na casa da minha mãe, estavam falando das merdas que aconteceram essa semana relacionado a uma série de notícias ruins, de enchente. Cara, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada, porque eu realmente me blindei. Porque se eu for atrás dessas informações, eu fico enchendo, né? Porque assim, o que eu vou fazer com relação à enchente lá do outro lado do Brasil? Talvez uma campanha. Mas para eu fazer uma campanha de arrecadação de alguma coisa, eu preciso necessariamente me inundar de coisas ruins? Não, eu vou fazer mal para minha cabeça, então eu prefiro encher aqui, ó. Porque eu já tenho os meus problemas para resolver. Só que o dia que eu acordo mal, né, que eu começo a só problema, eu me torno um cara com uma capacidade baixa de resolução de problema. E daí vem uma coisinha desse tamanho e eu explodo com alguém que não merecia essa explosão. A partir do momento que eu tenho isso aqui bem estabelecido, aí eu não preciso sofrer com isso. Aí vem as pequenas coisas, eu consigo contornar, né? Hoje mesmo, eu estava resolvendo um problema, aí a Maísa da recepção trouxe um acontecimento, e aí depois eu até falei para ela que eu não fiquei bravo. Eu falei assim, Maísa, eu não vou conseguir resolver isso agora, porque a minha cabeça, meu estado mental no momento está focado numa outra coisa. Então eu vou resolver isso aqui depois a gente pensa numa solução para isso. Daí, depois eu fui, você achou que eu fiquei bravo? Não fiquei bravo, é que só que naquele momento eu estava preocupado com o horário de alguma coisa que eu precisava fazer e terminar uma tarefa determinada. Né? E tá ok, agora naquele instante que ela trouxe o problema, parecia um problema grande, mas na verdade não, um problema pequeno. Só que o meu estado mental agora está vazio, fica fácil eu olhar para isso e resolver de uma forma tranquila. Galera, faz sentido até aí? Então, o que a gente precisa? Como que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional? Já que a gente não teve isso nas escolas, né? Tipo, meus filhos agora até, eu vejo que algumas escolas têm, na escola dos meus filhos, até ano passado tinha de uma forma mais profunda, esse ano já foi menos. Primeiro, desenvolver o autoconhecimento. Então, eu, Cadu, sei que quando eu tô estourado, tô estressado com algo naquele momento, alguém vai vir trazer algum problema e falar assim, eu não quero discutir sobre isso agora. Ah, não, mas tem que discutir. Eu não quero, porque se você trouxer esse problema para mim agora, eu não vou resolver e eu vou estourar com você. E isso acontece demais lá na academia. Então, aí depois, quando eu estou no momento mais zen, eu falo, e aí, vamos discutir aquele problema? Porque daí a pessoa também não está mais naquela emoção. E aí a gente consegue resolver de uma forma mais... Então, esse é o autoconhecimento. Refazer a rota de coisas passadas, da tua vida passada. Por exemplo, quando eu fui assaltado, quando eu bati o carro, eu já fiz aquela rota de quando meu pai bateu o carro. Eu já sabia o que poderia acontecer se eu perdesse o controle. Fato. Então, eu peguei aquele momento lá atrás e dei um novo significado para ele. E aí, quando eu dou um novo significado, eu já sei como agir. Então, eu já tenho um combinado mental. Você começa a criar os teus combinados mentais. Se alguém me fechar no trânsito, eu não vou xingar o cara. Eu não vou ir atrás do cara, né? Eu não vou colocar a minha vida em risco. Então, essa é uma forma de você descobrir isso. Outra forma é se dissociar do problema. Estou com um problema X. O que eu faria se esse problema fosse de outra pessoa? Qual que seria a solução que eu acharia olhando de cima do prédio? Estou me dissociando do problema, da emoção do momento e fica mais fácil encontrar. Criar esses combinados mentais, né? A do trânsito é um exemplo. Avaliar se naquele instante faz sentido você dar uma resposta por impulso. Né? Tipo, às vezes uma pessoa te xinga e aí você fica pensando, putz, será que eu realmente... eu tive uma situação dessa quando eu estava saindo do jogo do Atlético. Eu coloquei o carro dentro do estacionamento e aí eu saí olhando para um lado, que era o lado onde vinham os carros, e tinha gente atravessando do lado contrário. E eu meio que fui com o carro para cima de um cara, eu não vi o cara. O cara me xingou, me mandou a merda. Como eu já tenho meus combinados mentais, e um dos combinados é, se eu tô errado, cara, desculpa, perdão, não te vi. E, cara, isso quebra qualquer ação das pessoas. Porque as pessoas, o que elas esperam? Ela te xinga e espera que você xingue de volta. E aí, quando eu pedi desculpa pro cara, o cara ficou desarmado. O cara veio e me deu um beijo, pra você ter uma ideia. Né? Só pra vocês terem uma noção do que é. Só que se eu xingo o cara, em vez do cara vir me dar um beijo, o cara ia vir querer me bater. E, daí ia dar uma merda gigantesca sem necessidade nenhuma. Então, o que seriam combinados mentais? Né? Você criar um combinado mental, que é, por exemplo, o combinado, se alguém me fechar na rua, num trânsito, eu não vou xingar. Eu já crio um caminho neural na minha cabeça, que esse é o caminho que eu vou usar.
Então já tá fácil, já tá combinado, já é um gatilho que tenho automático. O cara me fechou, eu não vou xingar. Se eu fechei o cara, eu vou pedir desculpa. Ah, é sempre assim, Cadu? Não, tem dias que o meu estado mental tá muito negativo. E aí se o cara me fecha, eu uso isso como uma forma de descarrego de energia. Tá certo? Não, tá completamente errado. Então o meu erro não tá na hora de eu xingar. O meu erro tá na hora de alimentar minhas coisas. Então eu preciso necessariamente encontrar qual é a forma de fazer com que o meu dia fique mais leve. Que os problemas fiquem mais fáceis, mais fluidos de fazer. Porque assim, galera, de verdade, problema vai ter todo dia, não tem como, problemas pequenos ou maiores, vai ter todo dia. O que vai mandar o tamanho da tua competência para lidar com esse problema é o teu estado mental. Então o dia que eu xingo um cara no trânsito é porque eu tô muito negativo, eu preciso ir pro positivo, tá? Então assim, ó, combinados mentais no trânsito. Não xingar, então eu peço desculpas, um combinado que eu tenho interno, pedir desculpas se eu errei. Às vezes, até se eu não errei e eu ver que é necessário, eu peço desculpas. Não colocar minha família em risco. Tipo, eu tô com todo mundo no carro, vou sair correndo atrás do cara para fechar o cara? Não vou. Motoqueiro me fechou? Não vou. Primeiro porque o motoqueiro você não sabe quem que é, né? Já aconteceu de uma vez o cara me fechou, o cara entrar num lugar onde ele não podia entrar, eu buzinei para avisar ele. Cara, eu buzinei, falei, opa, né? Tipo, ó, você tá indo, vai bater. E o cara parou do meu lado e sacou uma arma. Eu falei, irmão, eu só buzinei só pra te avisar, porque senão você ia bater em mim. Você ia se machucar. Então você não sabe quem que tá do outro lado. Na hora do acontecimento, gerar uma gratidão tua, putz, ainda bem que não bateu o carro, é uma forma, é um combinado mental, e isso te gera uma descarga de dopamina, uma sensação de bem-estar, é ressignificar aquele assunto. E aí vem um conselho que é conselho da avó, né? Conte até 10. Minha mãe sempre falou, conte até 10. Conte até 10. Por que contar até 10? Porque quando o cara te fecha, ativa esse lugar aqui, ó, do cérebro. E aí vem pra cá e tem uma descarga de adrenalina e cortisol. Você fica puto e estressado. Só que se você tem o combinado mental de contar até 10, quando acontece alguma coisa que você vai agir por impulso, 1, 2, 3, 4... Você começa a fazer com que o cortisol que estava aqui baixe e você pense que o córtex, putz, vale a pena xingar o cara? Não vale. Então não vou fazer. Então a inteligência mental, a inteligência emocional te permite mudar o resultado que você tem no final do processo. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de ser amassado e voltar ao estado natural ou mais forte, né? O que é a resiliência emocional? Cara, eu já tomei tanta porrada na vida que quando é uma pedradinha, ok, tranquilo. Então eu crio uma casca mental, né? Tipo, quantas coisas na tua vida você já sofreu? E daí às vezes você vê um jovem, um adolescente, porque tá sofrendo de amor. O cara quer se matar. E você sabe que aquilo ali é a ordem natural da coisa. Todo mundo já sofreu de amor alguma vez, por paixão, coisa assim. Só que como não tem a capacidade de resiliência emocional, a pessoa se desespera e quer dar cabo na própria vida. Então, resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com esses problemas, se adaptar aos problemas, resolver os problemas e voltar mais forte do que era antes. O que melhora com a inteligência emocional? Diminui o estresse e a ansiedade, diminui a produção de cortisol, isso, né, fisiologicamente faz com que você não retenha tanta gordura, melhora o nível do teu relacionamento, né, com as pessoas socialmente ao teu redor, melhora a sua produtividade, porque se você está menos estressado, você consegue ser mais criativo e mais produtivo, melhora as decisões sob pressão. Se você não está estressado, você consegue tomar uma decisão sob pressão de forma mais assertiva, usando o córtex como lugar da tomada de decisão. Quando você tem a inteligência emocional, você muda o resultado final daquilo que você precisa fazer. E aí você deixa de viver em busca de prazer, né, para tampar um buraco emocional. Então assim, eu tô com tantos problemas aqui que eu vou, cara, hoje eu vou me acabar na churrascaria, vou me acabar no sorvete, vou me acabar na pornografia. Você deixa de buscar prazeres momentâneos e que não te geram resultado nenhum para trabalhar da forma adequada. E muda as respostas fisiológicas do teu organismo, porque se você está muito estressado, libera muito cortisol, pode gerar hipertensão, pode gerar diabetes, pode gerar acúmulo de gordura no abdômen, pode gerar ansiedade, depressão. Olha quanta coisa está atrelada a isso aí, tá?
E quais são as vantagens de ter uma inteligência emocional desenvolvida? Tomar decisões com mais assertividade. Então a tendência de você errar nas suas decisões é muito menor. Você inspira as pessoas que estão ao teu lado, porque as pessoas vêm e falam assim, caraca, como é que você está tão calmo nesse sentido? O que você está fazendo? Você encontra soluções para os problemas do teu dia a dia de uma forma muito mais simples. Você estimula o teu pensamento analítico. Cara, será que eu preciso reagir dessa forma? Não, eu posso reagir dessa outra forma aqui que ela faz mais sentido para esse momento, né? E você se torna mais criativo para resolver as soluções dos problemas, tá? Qual que é a minha intenção agora, dentro desse processo? Aí pensando exclusivamente no emagrecimento, não que não vá atender outras áreas. Semana que vem, a gente resolveu lançar o Eu Mais Magro. Deixa eu posicionar aqui para... O que é o programa de Eu Mais Magro? Ele é um programa de 30 dias, onde a gente vai trabalhar os seguintes processos. A gente vai atuar no nosso sistema familiar, teremos vivências dentro do nosso processo com o sistema familiar, tratando pai, tratando mãe, avô, irmão, pessoas que convivem no teu dia a dia que possam vir interferir em traumas na tua vida. A gente vai aprofundar nas emoções, então a gente vai ter, nesse primeiro dia, vai ser um day training, a gente vai ter o dia todo pensando nas vivências emocionais, vivências do sistema e vivências das emoções, com atividades de alto impacto e atividades sistêmicas para tratar esses traumas. Cara, é um processo fantástico e transformador. Você precisa participar desse processo para você entender como que a tua vida tá cheia de coisas que você carrega e você não precisa mais carregar disso. Você sai de lá leve, extremamente leve. E ali gera mudança em várias chaves na tua cabeça, não só relacionado ao emagrecimento, mas relacionado ao emagrecimento, à vivência social, a relacionamento, as tuas tristezas, as tuas depressões. Você descarrega aquilo ali. É uma coisa que só vivendo para você... Eu falo assim, ó, quando acaba o dia da primeira aula, eu falo assim, teria como eu explicar isso para vocês verbalmente? Das pessoas falam não. Mas vivendo, vocês veem que faz sentido. Eles, total. Muito obrigado por permitir a gente estar aqui. Então, é um processo que você precisa vivenciar para você entender com profundidade, tá? Fora isso, a gente vai ter 30 dias de desafios relacionados aos seus micro hábitos, coisas que você faz no dia a dia ou deixa de fazer, que te engordam. A gente vai ter a atividade física, que ela pode ser online, onde você vai receber um treinamento online para você fazer em casa, ou onde você quiser. E o treinamento presencial na academia, onde a gente vai utilizar um monitoramento da frequência cardíaca. Inclusive, a gente vai utilizar uma aula nova que a gente está desenvolvendo agora, que é o Bootcamp. Você vai colocar o monitoramento da frequência cardíaca e, através dessa intensidade, a gente consegue ter um gasto calórico maior, controlando a intensidade da forma correta para você emagrecer de uma forma mais eficiente. E a gente vai ter a consulta nutricional. Cada participante do programa vai ter uma consulta individual com a nutricionista, então vai ser montado um cardápio exclusivamente para você. Aqui dentro do processo da consulta individual, a gente vai ter mais alguns benefícios que esse eu vou contar lá no grupo VIP. Então, se você não está no grupo VIP, entra no link que está na minha bio e entra lá que a gente vai trabalhar esse processo. Então, a gente vai fechar todo esse sistema aqui, ó. Deixa eu abrir o meu outro slide aqui. A gente vai trabalhar no teu sistema, que dá base para as tuas emoções, que dá base para os teus comportamentos, que são os micro hábitos, que te permitem fazer uma nutrição adequada e uma atividade física adequada. Porque assim, se você sabe que precisa treinar e precisa fazer uma nutrição ok, por que você não faz? Né? Porque os teus comportamentos não estão adequados, porque as tuas emoções te encheram de traumas em virtude de um processo de um sistema familiar aqui. Então a gente vai tratar todos esses viés para que realmente você possa emagrecer de uma forma assertiva e definitiva. Galera, só um minuto, vamos lá. Vanessa, em um momento específico da minha vida eu consegui ter inteligência emocional, apesar de ter me desesperado no primeiro momento, consegui passar pela situação sozinho e mantive a calma. Então, não quer dizer que a gente não vai se desesperar, tá, Vanessa? Pode acontecer. O problema, o X da questão é o quanto que a inteligência emocional está desenvolvida em você para você tomar o teu rumo mais rápido possível. Essa é a diferença. E quanto maior for a tua inteligência emocional, mais rápido você vai sair desse estado de inércia, de desespero, de ansiedade, depressão, porque você tem o controle das suas emoções, tá? E galera, isso não quer dizer que você não vai ter problema ou você não vai se desesperar em algum momento. Vai,
Mas talvez o nível, a intensidade do acontecimento tenha que ser muito maior para te tirar da linha correta, né? De pensamento, de reflexão, de ação do teu processo, tá? Ó, a NET colocou 99%. Então, assim, ó, 99% das coisas que a gente pensa, elas não acontecem. Não é assim. Então, existe uma pesquisa, inclusive, eu acho que eu comentei na primeira live, que fala sobre o poder da oração. A pessoa que faz oração, ela ativa o córtex pré-frontal, que é onde você tem as melhores tomadas de decisão. Então, você passa a ter um controle mental melhor a partir do momento que você tem uma conexão com Deus, a partir do momento que você tem os seus processos de oração, a partir do momento que você tem um controle interno do teu estado interno. Então, a oração é uma das formas, né? Você assistir notícia é uma das formas de deixar ruim, deixar mal. Escutar uma música alegre é uma das formas. Você assistir um filme feliz, um filme triste, é uma das formas. Então, você começa a mudar o teu estado. Se eu começar a contar uma história triste para vocês aqui, eu tô aqui, vocês estão na casa de vocês, aqui logo. Então a gente tem essa capacidade de fazer essas mudanças do estado interno, né? A partir do momento que a gente entende que isso existe e a partir do momento que a gente usa as estratégias, as ferramentas para isso. Então se eu começar a contar uma história triste para vocês, eu tô aqui, vocês estão aí na casa de vocês, vocês vão chorar, né? Se eu contar uma história alegre, talvez vocês fiquem alegres. E é um processo de controle de estado mental. A gente muda a nossa fisiologia, a gente pensa e muda a fisiologia. Não tem aquelas pessoas que vocês conversam e a pessoa só reclama, só reclama, só reclama? Imagine o tamanho, o tanto de cortisol que essa pessoa tem, porque ela só sabe reclamar. Ela passou por uma situação e ela conta essa situação mais 700 vezes durante o dia. Ela está revivendo tudo isso na cabeça dela mais 700 vezes. Para cada pessoa é diferente. E cada vez que ela revive, ela solta cortisol e adrenalina. Ela se estressa em níveis menores do que foi a situação atual, a situação verdadeira. Mas ela entra nesse processo. Então, por que não ser o processo contrário, né? Por que não ser uma pessoa que vai alimentar positivamente esse copinho das emoções? Pessoal, alguma pergunta? Então, ó, essa semana é a semana do Eu Mais Magro sistêmico, onde a gente trouxe abordagens do nosso sistema familiar, abordagens das nossas questões emocionais, mudanças de estado, questões, modelos mentais, né, relacionados à parte de emagrecimento, que a gente trouxe a nossa nutricionista Silvana. E a ideia é abordar esses temas dentro do nosso programa do Eu Mais Magro, mas aí de uma forma prática, onde você vai vivenciar efetivamente tudo isso. Eu vou estar informando para vocês dentro do grupo lá, quando que vai ser a nossa próxima live. Eu estou vendo só os horários, se vai fechar a minha grade horária amanhã e domingo para fazer alguma coisa, mas talvez a gente tenha mais alguma coisinha aí. Mas na segunda-feira eu vou informar, vou começar a mandar os vídeos lá no grupo para a gente abrir uma oferta especial para o grupo. Então a gente está formatando isso para quem quiser e quem tiver interesse de estar participando desses próximos 30 dias, que vai ser algo que eu tenho certeza que vocês não vivenciaram. E ainda assim, se você já participou, por exemplo, do nosso workshop, teremos uma reformulação completa do processo, coisas novas. Então são coisas que você que já participou de alguma coisa comigo também não participou. Então vai ser algo realmente fantástico e profundo e transformador, porque a minha missão de vida é efetivamente permitir que quem, né, se apropria do meu trabalho tenha a condição de criar uma nova versão sua. Mas não é aquele jargão de crie sua melhor versão. Não, cara, é realmente utilizar a parte emocional, treinamento de alto impacto, atividade física, nutrição, a PNL, para te permitir sair desse estado de inércia que você se encontra hoje, de tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, e te levar para um outro patamar. E daí, lógico, que tem pessoas que escalam mais devagar, tem pessoas que conseguem subir correndão. Aí vai da necessidade e das dores do momento de cada um. Mas é algo que eu tenho certeza absoluta, que no final da primeira aula vocês vão falar assim, Cadu, realmente não tinha como você explicar, verbalizar isso aí. Seria só vivendo. Eu estou trazendo tudo aquilo que eu vivenciei nos últimos 7 anos de estudo voltado à parte comportamental e principalmente nos últimos 2 anos, 1 ano e meio aí,
relacionado ao treinamento de alto impacto e a parte sistêmica, constelação familiar e por aí vai. A Vanessa fez 2 vezes e evoluiu um pouco. Então, mas você, Vanessa, você acha que você evoluiu pouco, mas você descobriu algo que as pessoas não descobrem, que é descobrir a origem do problema. Mas tem mais coisinhas aí. Talvez a participação nessa nova turma aí te gere mais insights e mudanças mais profundas, né? Se na live de ontem você já descobriu, né, o teu modelo de sono e por que você vive num estado de estresse alto, né? Porque dorme mal e o porquê que você dorme mal. Então é uma forma de você aprofundar nesse processo aí. Galera, então é isso aí. Ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Quem não está no grupo, entra no grupo VIP, que a partir de amanhã já começa a liberar mais conteúdo por lá. Valeu? Beijo e até a próxima live.